Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Esse vos fala Simão Maurício, Santa Catarina, Brasil. Abraço especial aos irmãos todos que nos ouvem nesse momento. Deus abençoe. Hoje vamos falar sobre atributos, unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Hoje a mensagem da Palavra de Deus. Então nós vamos começar a falar hoje sobre humildade nesse assunto, sobre a escola dominical. Livro de Efésios. Vamos ver Efésios 4, o verso 1 e 2. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis com bem digno de vocação, como fostes chamados. Primeiro, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, temos três coisas: humildade, mansidão, longanimidade. Então, nós vamos começar a falar, amados irmãos, sobre a humildade. Para você entender melhor, o orgulho era o contrário da humildade. Vamos falar um pouco sobre orgulho para você compreender melhor. Orgulho tenta colocar-nos em posição superior dos demais semelhantes. Por isso precisa ser confrontado com a palavra de Deus para não resultar em soberba. Olha só, que é a exaltação do orgulho, o ápice do sentimento de superioridade. É um pecado contra Deus e o próximo. Compreender esse assunto, que faz cair tantos até hoje, é imperioso. Através desta mensagem nós seremos instruídos a fugir desse pecado, amados, que se alojem nas pessoas para levar elas a perder a presença de Deus. A Bíblia está cheia de referências quanto ao orgulho. Provérbios 21, 4, Provérbios 16, 18. Orgulho é um exagero, senso de superioridade pessoal, uma autoestima desordenada, altivez, soberba, orgulho excessivo, ou seja, orgulho doentio, que torna a pessoa antipática, super arrogante. O orgulho corrompe o caráter, a soberba leva à queda, amados, a exaltação procede à ruína. Amados irmãos, orgulho é um mal sutil que se manifesta nas mais diversas formas de nosso viver. Às vezes nos orgulhamos de ser mais crentes que os outros, da nossa humildade, da nossa simplicidade. Nós não deixa de ser uma forma de orgulho que se abriga em nosso coração muitas vezes. Por isso, cuidado é pouco com esse mal, pois surge de repente sobre nós. Carecemos de tratar o orgulho e a soberba como pecados abomináveis, não permitindo que eles avancem em nossa vida. Através do fruto do Espírito Santo, eles serão sufocados, abatidos de nossa vida espiritual. A Bíblia nos mostra um rei ímpio que foi orgulhoso e soberbo, Nabucodonosor. O rei se elevou em seu coração, Daniel 4, 24, verso 25, 27 e o verso 30. E o rei Nabucodonosor foi abatido por Deus, amados irmãos. Sabe por quê? Porque ele não deu glória a Deus, ele não reconheceu que Deus é poderoso. Após o período de juízo divino, Nabucodonosor levantou seus olhos ao céu para louvar a Deus, Daniel 4, 34 e o verso 37. Nabucodonosor esteve sob o juízo de Deus. Então, será entendido, amados, que orgulho é ao contrário de humildade. Então vamos ver sobre a humildade agora. É o esvaziamento de si mesmo. É uma expressão oriunda do termo grego kenó, esvazio, anulo, etc. Na medida que fomos avançando na exposição desta mensagem, vamos verificar que a ideia realmente é um esvaziamento, ao passo que as demais apontam para uma plenitude. Não podemos ser cheios do Espírito Santo quando fomos previamente esvaziados. Mateus 12, 35.
não se pode encher um vinho novo. Essa, pois, é uma das afirmativas que nos faz recordar que existe uma espécie de esvaziamento antes que possa haver o enchimento, amados. Amados, atitude de abnegação. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir a mim mesmo, renuncie a si mesmo. Tome, pois, sua cruz e cada dia e siga-me. Mateus 16, 24. Mas nós temos exemplos de homens que foram humildes no Novo Testamento. Exemplos de Pedro, um homem como apóstolo Pedro, por natureza de temperamento colérico, que se impunha aos seus semelhantes, dotados de excesso de autoconfiança. Amados, nós devemos confrontar o orgulho e a soberba, que é o contrário da humildade. Como salvos em Cristo Jesus, não devemos permitir que tais pecados dominem sobre nós, pois somos templos do Espírito Santo. Orgulho e soberba devem ser confrontados com a palavra de Deus, banido da nossa vida, pois somente santificados, revestidos de características divinas, viveremos vitoriosamente. Colossenses 3:12. Primeiro, você confronta o orgulho e a soberba através da humildade. A humildade é a marca do verdadeiro cristão. Mateus 18:4, que aprendeu com seu mestre, Mateus 11:29. Ele nos ensina a maneira de tratar os demais irmãos. Filipenses 2:3. E nos eleva diante de Deus. Quando a humildade domina nosso coração, o orgulho e a soberba perdem lugar em nossa vida, hein? Oh, que maravilha! Provérbios 18:12. Se sabe aos próprios olhos, Romanos 12:16, é a qualidade de orgulho que manifesta em forma de arrogância perante as pessoas iletradas e dos oprimidos. Não foi assim que Jesus Cristo, descendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2:6. Amados irmãos, então aquele que estava não por jactância dos seus efeitos na presença dos oprimidos, Mateus 8:4, porque o soberbo é inimigo do Evangelho, pois sua confiança estava em Deus. Segunda coisa, confrontando o orgulho e a soberba, vejamos bem, através da humildade, através da simplicidade. A simplicidade é uma característica dos discípulos de Cristo. Mateus 10:16. A natureza simples não oferece lugar ao orgulho e à soberba. Romanos 16:19. Pois é revestida com a palavra de Deus. Salmo 119, verso 30. Por sua natureza dócil, é simples guardado pelo Senhor, vivendo vitoriosamente. O apóstolo Paulo é exemplo de sabedoria e não se gloriava nela. 1 Coríntios 1:17. Antes gloriava-se no Senhor, pois sem dúvida alguma, uma das figuras maiores proeminentes da história do cristianismo. Amados irmãos, temos também através da mansidão, combatendo o orgulho e a soberba através da mansidão. Então, amados, a mansidão é o fruto do Espírito Santo. O cristão precisa fugir do orgulho e seguir a mansidão. 1 Timóteo 6:11. Revelando a verdadeira sabedoria e inteligência vindo de Deus. Tiago 3:13. Terceira coisa sobre a unidade da fé, aqui de Efésios, é a mansidão. A definição da palavra no original é provavelmente uma virtude mais difícil de ser biblicamente definida, porquanto trata-se de um estado interior e não exterior. Vamos ver então, os três conceitos principais do fruto da mansidão são os seguintes. Primeiro, ser sempre submisso à vontade de Deus. É o que Jesus expressou em Mateus 11:29. Aqui nosso Senhor fez notória a sua mansidão e humildade.
Essas duas qualidades são características de alguém que se submeteu totalmente à vontade de Deus. Segundo conceito, ser apto para aprender. Estar sempre aberto à aprendizagem. Ou seja, não ser orgulhoso quanto ao que sabe é o que precisa aprender. Tiago 1:21. Ser atencioso. Na maioria das vezes, o vocábulo significa demonstrar consideração, moderação, tranquilidade, atenção ou cuidado ou ser paciente com os outros, por amor, como explanado 1 Coríntios 13, verso 1 ao 7. A mansidão, segundo a Bíblia, não tem nada a ver. Então, amados, a covardia não tem nada a ver com a mansidão, melhor dizendo, vamos corrigir. A mansidão, segundo a Bíblia, não tem nada a ver com covardia ou fraqueza. Na Bíblia vemos essa característica relacionada com coragem, fortaleza e resolução. Moisés era um homem muito manso, mas, ao mesmo tempo, estava pronto para agir, direcionado por Deus em momentos difíceis. Amados irmãos, nós temos a mansidão de Jesus. Vamos falar sobre referências bíblicas sobre a mansidão. A Bíblia registra frequentes referências associadas aos outros atributos. Mansidão e benignidade, 2 Coríntios 10:1. Mansidão e humildade, Efésios 4:2. Mansidão e sabedoria, Tiago 3:13. Mansidão e salvação, Salmo 149, verso 4. Vamos ver exemplos de mansidão na Bíblia. Há muito exagero na prática, no fruto da mansidão ou de sua ausência. No Antigo Testamento, acontecimentos refletem os personagens envolvidos mansamente. Tem essa característica. Abraão é um exemplo notável dessa virtude, aplicada na resolução de disputas. Gênesis 13, verso 8 e 9. À primeira vista, parece que Abraão está perdendo o terreno por conceder a Ló o direito de escolher. Contudo, no fim da história, o Senhor abençoou grandemente. Gênesis 26. Temos Moisés, outro exemplo de pessoa mansa. O texto de Números 12 e 13 diz que era muito manso, amados. Então, amados, na passagem de Êxodo 15, 24 e 25, o povo murmurou contra Moisés, que imediatamente voltou-se ao Senhor. Fato semelhante ocorre em Êxodo 17. Em outras ocasiões, o povo criticou Moisés em público. No entanto, Deus o defendeu e falou diretamente com Arão e Miriam. Paulo era um homem humilde também. Esse servo de Deus escreveu muitas vezes acerca da importância da mansidão. A Bíblia fala também do fruto do Espírito Santo na mansidão. Amados irmãos, Deus recompensa duas recompensas da mansidão. O Salmo 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância da paz. Então, amados, a mansidão no uso da Escritura tem um significado mais extenso que nos escritos gregos seculares, que não coincide com os princípios da Bíblia. Manso é um temperamento no qual aceitamos o procedimento conosco como bons.
portanto, sem disputar ou resistir. Essa mansidão, porém, em primeiro lugar, uma mansidão perante Deus. Também é diante dos homens, até de homens maus, proveniente de um senso de que esses, como insultos e danos possam afligir, são permitidos e empregados por ele para castigo ou purificação dos eleitos. Então, amados irmãos, é maravilha, né, o assunto. Vamos a algumas referências sobre a mansidão. A mansidão deve ser buscada. Salmo 2,3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Também, amados, a mansidão é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5,22. É essencial ao ensino. 2 Timóteo 2,25. A mansidão é essencial ao ouvir. Tiago 1,21. A mansidão é preciosa aos olhos de Deus. 1 Pedro 3, o verso 4. A Bíblia menciona promessa aos mansos da terra. Exemplos de Moisés, número 12, 3. Davi, 2 Samuel 16, 11. Jeremias 26, 14. Nós temos Estevão, Atos 7, 60. Paulo, 2 Timóteo 4, 16. Temos a mansidão de Cristo também registrada na Bíblia, Isaías 53, verso 7. Também Mateus 11, 29. Os mansos são pessoas pobres, aflitas, que muitas vezes são ignoradas pelos ricos ou pelos líderes. Amós 2,7, Isaías 11,2. Esse substantivo ocorre em 2 Samuel 22,36. Amados irmãos, o uso desse substantivo no Antigo Testamento mostra que é muito semelhante à humildade, embora o conceito de um paciente, submissão, também esteja às vezes incluído. Amados, no Novo Testamento, o termo mansidão corresponde à tradução de palavra prautes ou praotes, que ali ocorre 11 vezes. Esse termo transmite a ideia, basicamente, da ideia de uma atitude interior, de Deus, de submissão a Deus e sua palavra. Tiago 1, 21. Outros adjetivos que também podem descrever a mansidão é atencioso, modesto, cortês, humilde. Ela transmite a ideia, amados irmãos, de submissão, sem lutas, de santa bondade, perante a ira ou situações onde alguém está experimentando maus tratos ou injustiça. Dessa forma, os mansos são elogiados como bem-aventurados, Mateus 5,5. E a Bíblia registra uma boa ilustração que pode ser vista em 2 Coríntios 10:1, onde Paulo faz referência à mansidão de Cristo. O Senhor que era manso e humilde. Veja Mateus 11:29 e Mateus 21:5. Vamos falar sobre a longanimidade. Ser paciente é difícil, principalmente quando estamos na expectativa concernente a alguém ou alguma coisa. Afinal, esperamos que nossos desejos se realizem agora, e não de modo vago, nem no futuro incerto. O cristão cheio do Espírito Santo deve aprender o segredo da vida paciente, a fim de o caráter de Cristo ser formado dele. A paciência, como fruto do Espírito Santo, leva à perseverança, permanecer firmes na fé e persistir, mesmo em que humanamente não haja mais nada a ser feito. Não estamos a falar, pois, de paciência humana natural, não. Nós estamos falando aqui de paciência vinda do Senhor também. Ajudar a descobrir a importância de ser paciente, de cooperar no Espírito Santo, aguardando Ele a produzir esse fruto em nós. Visto que a paciência é um fruto do Espírito Santo, longanimidade. A paciência no original associa ideias de longanimidade, serenidade em dimensão divina. Trata-se de aprender, de esperar no Senhor, sem perder a esperança, mesmo que ocorram falhas de insucesso. Essa virtude capacita o crente para exercer o domínio próprio. Amados,
diante das provações, ou seja, não se precipita em setar as contas ou punir. Ao mesmo tempo, também resiste ao prolongamento de situações difíceis. É a perseverança ou habilidade para suportar certas situações, a forte relação entre paciência e outros aspectos da vida cristã. Vamos ver agora a paciência e o sofrimento. Salmo 119, 71. O exemplo da planta, uma planta nova submetida a intensos ventos, desenvolve as raízes fortes e profundas. Os vendavais desta vida contribuem para o cristão fundamentar-se em Cristo. Como as raízes têm uma pessoa submissa. O exemplo da cruz, muitos textos bíblicos nos revelam que o caminho rumo ao céu inclui uma cruz. O apóstolo Paulo afirma, 1 Pedro, verso 2, 21. Paciência e perseverança. Muitos tradutores da Bíblia alternam as palavras paciência e perseverança. Fala da capacidade destinada de superar obstáculos e manter-se fiel ao que tem na palavra de Deus, independente da situação. Colossenses 1:9, o verso 11. Paciência, alegria e esperança. Romanos 5, verso 3 e 4, contamos a relação entre os seguintes termos: sofrimento, alegria, paciência e esperança. Esse versículo evidencia o desenvolvimento e a maturidade cristã em meio ao sofrimento e da paciência que conduz à esperança. A paciência é um fruto do Espírito Santo, não é conformidade cega, funesta diante desse tipo de situação. É justamente o oposto. Plena confiança no Senhor e no seu cuidado. Paciência e sabedoria. Provérbios 14, 29. Amados irmãos, o indivíduo paciente tentará compreender todos os lados do problema antes de tirar suas conclusões e fazer julgamentos. Paciência e paz. A paciência, como fruto do Espírito Santo, é um recurso poderoso para apaziguar a situação. Provérbios 15, 18. O homem paciente não será controlado por impulsos, nem pela raiva. Ao contrário, demonstrará a paz de Deus em suas ações, em suas palavras e comportamento com os outros. Paciência e força. O mundo da força está associado ao indivíduo fisicamente capaz ou alguém que está sendo fortemente vigiado ou protegido. Entretanto, na Bíblia, ser forte é ser longânimo. Provérbios 16, 32. Paciência e perdão. Colossenses 3, verso 12 e 13. Amados, diante disso, o Senhor, daquele que entregou os carrascos, vemos ali a passagem sobre os carrascos, né? Mateus 18, 35. A fé é crescida de paciência. A fé vital para o cristão, para o justo por meio dela. Todavia, a paciência deve ser submetida à prova a fim de reafirmar, e a paciência ajuda-nos a resistir a esse processo. Hebreus 6, verso 11 e 12. Amados, para concluir, normalmente os ensinos sobre a paciência de Jó. Esse personagem bíblico sofreu muito em tempo e esperou no Senhor. Jó pacientemente, antes de serem restituídas sua saúde, família e bens. Moisés teve 40 anos aperfeiçoando sua paciência e desenvolver seu potencial para a obra do Senhor. Paulo esteve pacientemente no deserto por 3 anos, para que outras coisas desaprender e muito que sabia de errado, como ele mesmo confessa em Tiago 5,8. O desenvolvimento da paciência no interior do cristão é essencial para o seu crescimento em Cristo. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 5 a 8. Temos em 2 Coríntios 1,6, que diz que a paciência capacita o crente a suportar a tribulação. Hebreus 6,13, a promessa de Deus alcançada por meio da paciência.
Romanos 15:4. A paciência é fortalecida com a leitura das Escrituras Sagradas.